Fala, turma! Vamos estudar Lei Complementar de 2024, Lei Complementar número 1413, estudando para concurso público, testando conhecimentos com questões. A primeira questão em tela. Pause o vídeo, leia, reflita, imagine-se lá no dia da prova. Esta questão você acerta ou não? E adianto, esta eu considero difícil. Sim, porque tem que ter cuidado na leitura do enunciado. Segundo o artigo 6º da lei, a autonomia orçamentária e financeira das agências reguladoras é caracterizada, entre outros aspectos, de vedação, e aí a pessoa despreparada não lê, exceto. Então, em 4 alternativas, veremos vedações. Em uma alternativa, não. E aí, consegue perceber rapidamente qual seria a resposta da questão? Sim ou não? Interaja, escreva nos comentários. A lei está aqui, a fundamentação, artigo 6º, fala da tal autonomia caracterizada pela. E são 3 incisos. São 3 características principais expressas, escritas nesta LC. Titularidade de fontes de receitas próprias, competência para apresentar diretamente à Secretaria da Fazenda e Planejamento. Tá vendo? Primeira característica, a segunda, a terceira característica, vedação, observada, etc. e tal, da lei complementar. A, B, C, D, falta uma seta na cor verde, mas você vê as 4 vedações em 4 alíneas de A a D, do inciso 3º do artigo 6º. O artigo 6º fala a autonomia orçamentária e financeira caracterizada por 1. Titularidade de fontes. 2. Competência para apresentar diretamente à Secretaria da Fazenda. 3. Vedação. Do quê? De alteração na proposta orçamentária. De alteração na proposta orçamentária. Não, o Fábio não repetiu apenas não. São alíneas diferentes, redações diferentes, percebam. Uma termina dizendo exigências previstas no inciso 2º deste artigo. A outra, assim, disposto no artigo 8º desta LC. Depois, C, ao recolhimento ao Tesouro do Estado do saldo de seus recursos, dedicado ao contingenciamento e à limitação. Então você vê que no inciso 3º, que é uma das 3 características principais dessa tal de autonomia orçamentária e financeira das agências reguladoras, o inciso 3º fala das proibições. São 4. Você vê aqui na questão que realmente a alternativa D não é uma daquelas vedações que acabamos de ver. Não por isso, na cor verde, porque é a resposta da questão. Por quê? Porque a questão falou do artigo, da lei, falou da autonomia, que possui características, entre outros aspectos, a proibição, a vedação, exceto. O que está em A é vedação. B também. C, com certeza. Escola, epa, legal, também é. Mas o que está na D, não. Por quê? Veja de novo. Artigo 6º, incisos 1º, 2º e o 3º fala de proibição. Mas o inciso 2º não. Ele fala de competência para apresentar diretamente à Secretaria da Fazenda e Planejamento como uma das 3 características aqui expressas, escritas neste artigo 6º da lei complementar que estamos estudando. Legal, que tal? Bora! Outra questão. De acordo com a lei, as agências reguladoras deverão elaborar, para fins de controle externo, relatório anual circunstanciado de suas atividades. Relatório esse que destacará o cumprimento das políticas públicas do setor e dos planos estratégico e de gestão anual. São objetivos dos planos. Que planos, Fábio? Estratégico e plano de gestão anual. Salvo, cuidado, de novo. Na anterior esqueci de falar para você grifar, salvo. Na anterior havia o termo, expressão o quê? Exceto. Por isso que a resposta é a alternativa D de dado. Porque a alternativa D de dado é uma característica
dessa autonomia orçamentária e financeira das agências. O que está em A, B de bola, C, E de escola? Não, aí são vedações, inciso 3º daquele artigo 6º que acabamos de estudar. Mas e aqui? Você viu que também diz salvo, ou seja, com exceção de, exceto. Então, vamos lá. São objetivos do plano estratégico e do plano de gestão anual. Conter sumário executivo, aperfeiçoar o acompanhamento, promover o aumento, permitir o acompanhamento da atuação, aprimorar as relações de cooperação. Fácil ou difícil? Esta questão mede a complexidade e a resposta é a alternativa A. O que você vê em A não é objetivo do plano estratégico, tampouco do plano de gestão anual. Você vê o relatório anual de atividades, de que trata a cabeça caput do artigo 56, ele deverá conter sumário executivo, ser encaminhado por escrito pelas agências, ser disponibilizado aos interessados. Isso é o que deverá, né? O relatório anual de atividades. Agora, são objetivos dos planos referidos nos incisos 1º e 2º deste artigo 56, e você vê, inciso 1º, plano estratégico, inciso 2º, plano de gestão anual. Quais os objetivos? Aqui, 1, 2, 3 e 4, dentro do retângulo na cor laranja. Achou fácil ou achou difícil? Perceba, o relatório ele deverá conter 1, 2, 3. Entre os 3, conter sumário executivo. Então, o que você vê na alternativa A realmente não é objetivo desses planos. Isso aqui é o que deverá conter no relatório. O que está em B de bola, C de casa, D de dado, E de escola, sim, são objetivos. E você pode ver aqui, pausou, leu e observe as alternativas agora destacadas, exceto aquela na cor verde. Vamos lá? Tá difícil, tá fácil, que tal? Sobre as permissões e vedações aplicáveis aos membros do conselho diretor das agências, conforme a lei que estamos estudando, é correto afirmar que, é correto, você grifa na sua prova. É correto afirmar que é vedado exercer qualquer outra atividade profissional, salvo magistério e participação em órgão consultivo da administração, desde que não haja conflito de interesse. Redação tá bonita, né? Parece que é. Mas lá na sua prova, ainda que você tivesse com aquela certeza, né? Tivesse não, estivesse, Fábio! Estivesse com a certeza de que é a resposta, olhe as demais. É permitida a atuação como consultor técnico. Poxa, você estudou, sabe que não pode. Está falando aqui de permissão ou de vedação que se aplicam, né, ali aos membros do conselho diretor. Ele pode atuar como consultor técnico, ele pode se filiar a partidos, ainda que sem atuação diretiva. Mas existe essa permissão de filiação partidária? É proibida apenas a participação em sociedade anônima. Espera aí. É vedado o exercício de magistério, independentemente da compatibilidade de horários. Olha só, eu trago com destaques todo o artigo 3º e os seus 8 incisos. Diz que aos membros do conselho diretor é proibido, sob pena de perda de mandato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Atuar em situação de conflito de interesse, isso é proibido, é vedado. Exercer atividade político-partidária, é proibido. Participar de sociedade simples ou empresária, ou participar de empresa de qualquer espécie, então não pode. Também não pode, é proibido, vedado atuar como consultor de qualquer tipo de empresa. Tá vendo? E olha que interessante. O inciso 2º do artigo 33, e sempre estou trabalhando com vocês aqui nos vídeos, as palavrinhas mágicas que derrubam candidatos. Salvo, exceto. Veja que no inciso 2º, redação inteligente, diz que aos membros do conselho diretor é proibido o quê? Exercer qualquer outra atividade profissional, exceto se houver compatibilidade de horários
e se não existir conflito de interesses. E aí, se não houver conflito de interesses e se houver sim compatibilidade de horários, aí ele pode exercer outra atividade profissional, por exemplo, atividade de magistério, por exemplo, composição de órgão consultivo ou deliberativo na administração pública estadual. E perceba, cuidado, compor órgão consultivo é diferente de atuar como consultor. Depois da leitura, porque você acaba de pausar e ler, voltamos aqui, você vê. É vedado, realmente, proibido exercer qualquer outra atividade profissional. Mas pode magistério? Sim, lá falou, exceto se houver compatibilidade de horários e não existindo conflito de interesses, pode sim exercer a atividade profissional de magistério, alineado inciso 2º do artigo 33. Por isso, é a resposta da questão. Essa eu acho difícil. Turma, galera, quer a vaga ou não? Tem que estudar. É permitida a atuação como consultor? Nós vimos que não. E aqui, Fábio, na alternativa A, cor é verde. C, é permitida a filiação partidária? Não, disse lá, exercer atividade político-partidária. Filiar-se é uma atividade? Não, não pode. É vedada apenas a participação em sociedade anônima? Não, está dizendo lá. Não, está dizendo lá claramente. É vedado ao membro ou aos membros desse conselho, olha o inciso 3º, participar de sociedade simples, ou participar de sociedade empresária, ou de empresa de qualquer espécie. Então eu entendo, não pode sociedade simples, não pode sociedade anônima, não pode sociedade de nada. Tá ok? Tá ok? É vedado o exercício de magistério. Tá bom. Agora, seria proibido o exercício do magistério se não houvesse compatibilidade de horários. Agora, se houver compatibilidade, aí pode exercer o magistério. A palavra mágica aqui que deixa a alternativa E de escola errada é independentemente, não. Se houver compatibilidade de horários, pode exercer. Se não houver, não pode exercer o magistério. Então, o independentemente, vou destacar aqui, deixou toda a alternativa E de escola errada. Que tal? Legal? Vamos lá, outro tipo de questão, conforme o parágrafo 1º do artigo 32 da LC. Que LC? A lei complementar que estamos estudando, galera. Sem prejuízo do disposto na legislação penal, na lei federal, etc. e tal, será causa de perda do mandato a ser apurada em processo administrativo disciplinar ou cometimento de falta grave, assim entendida. E aí seguem itens que provavelmente lá na legislação são incisos. Vamos ver? Então quer dizer que a ausência não justificada a 3 reuniões alternadas do conselho diretor em um ano, isso pode levar, a ser entendido como um cometimento de falta grave, inclusive com causa de perda de mandato. A ausência não justificada a 5 reuniões consecutivas do conselho diretor. Tá assim lá? Você leu, releu, ouviu a audioleitura, tá aqui nos cards. Veja acima. A lei lida para você ouvir repetidas vezes e assimilar o conteúdo. A inobservância das proibições e dos deveres legais e regulamentares inerentes à função de... Galera, turma, galera. Esta questão precisa, você que está estudando, achar fácil. E aqui eu vou trazer um alerta. Vamos lá. Porque com certeza, você olha uma questão desta, está falando aqui de reuniões. 3, 5. Se você fosse a banca, você não substituiria uma por outra? Você não faria essa substituição? E aqui, você também um expert no concurso público, você fica preocupado? Opa, é a observância das proibições ou é a inobservância? Então vamos à fundamentação. Aqui está errado. Não são 3, são 5. Aqui está errado. Não são 5, são 3. Então a banca fez o que ela costuma fazer. Agora veja aqui na afirmativa, item 3. A inobservância é exatamente o que está lá no parágrafo 1º, item 1 do artigo 32.
a inobservância das proibições e dos deveres legais e regulamentares. Tá vendo? Isso tá certo. 2. A ausência não justificada a 3 reuniões consecutivas. Consecutivas, 3. Alternadas, 5. Alternadas, diz aí na assertiva, 3. Errado. Aqui são 5. Consecutivas, 3. Com 3. Diz que seriam 5? Não, 3. Agora, aqui está exatamente o que você acabou de ler aqui no item 1 do parágrafo 1º do artigo 32 da lei. Então, qual a resposta? Agora, cuidado! Estão corretos os itens? Todos os itens? Não. 1 e 2 errados. 1 e 2, não. Eles estão corretos? Galera, tanta gente marcaria isso daqui. Não está escrito estão errados os itens. Está escrito estão corretos os itens. Então, apenas o item 3, exatamente. Itens 1 e 3 estão corretos. O 3 está correto. Beleza. Mas o 1 não, você viu. Reuniões alternadas, 5 ao 5. Reuniões consecutivas, 3 com 3. É o que você viu aqui, ó. 3 reuniões consecutivas. 5 reuniões alternadas. Alternativa C. E olha aqui, se estivesse escrito a observância das proibições, o item 3 estaria errado. Mas não, ele está certinho. Olha aqui. A inobservância. Turma, não à toa eu chamo a atenção, tá bom? Vamos lá? Outra questão. Essa também é fácil, galera, mas vamos lá. Após o recebimento da mensagem do governador do estado, com a indicação dos membros para o Conselho Diretor, a Assembleia Legislativa adotará providências e, sobre isso, preencha corretamente as lacunas. Isso aqui é lacuna, ó, ou campo a ser preenchido. A comissão permanente efetuará a arguição pública dos indicados e emitirá parecer conclusivo sobre as indicações no prazo de tantos dias úteis contados do recebimento da mensagem do governador, prorrogável por até tantos dias úteis, mediante requerimento justificado do presidente da comissão ao presidente da Assembleia Legislativa. Você estudando, reiteradamente com atenção à legislação, você acaba guardando alguns prazos. E não está difícil. Veja as alternativas A, B, C, D e E. O seu exercício mental, o que você marcaria? No prazo de quantos dias úteis contados do recebimento da mensagem do governador? E aí você olha aqui, 10 dias, 30, 15, 30 ou 15. Depois diz prorrogável por até quantos dias? Por 30 dias, prorrogável por 30, por 15, por 15, por 30. De verdade, galera, você vê a A, com certeza não é. Porque sobre isso, lá na lei complementar, você não se recorda desse número 10. Então, esquece a alternativa A. Mas seria B, C, D ou E. No prazo de, prorrogável por até, não seriam 30 dias contados do recebimento da mensagem? E prorrogável por até 15 dias. 30, 15. Será que é a alternativa D? Olha a fundamentação. Inciso 2º do artigo 30, falando da comissão permanente, no prazo de 30 dias úteis contados do recebimento, prorrogável por até 15 dias úteis. De fato, a alternativa D, a resposta da questão. Aqui, na sua prova, você pode até escrever. Eu sei que são 30 dias úteis contados do recebimento da mensagem do governador, prorrogável por até, e aí você escreve 15 dias. Busca nas alternativas 30 e 15. Tá ok? Tá ok? Que tal? Legal? Deixa o like então, inscreva-se no canal para mais vídeos como este. Bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma!